Olá, nesse vídeo então eu vou processar uma regressão logística no R e fazer a interpretação dos resultados, dando continuidade ao vídeo dos aspectos conceituais. Então vou usar o ambiente do RStudio para o R. Vamos lá. RStudio aberto. Vou importar o banco de dados que está disponível, tem o link disponível na descrição do vídeo. Bom, estamos notando aqui então que algumas variáveis que deveriam ser numéricas estão aparecendo aqui como texto, Eu vou fazer a alteração então dessas variáveis para numéricos. Todas as variáveis devem ser numéricas, tá? Bom, alteramos então todas as variáveis para numéricas, vamos fazer a importação. Vou abrir também, bom, está aqui o banco de dados, agora eu vou abrir o script, tá? Que o link também está na descrição para download. Então esse aqui é o script que a gente vai utilizar. Bom, olhando aqui um pouquinho dos dados, A gente tem aqui o ID da escola, que é só o identificador, a média aqui do quinta série, do ensino fundamental em língua portuguesa, e depois algumas variáveis aqui, taxa de aprovação, situação de idade de série, média da regularidade docente, enfim, não vou ficar discutindo essas variáveis, mas todas elas são variáveis numéricas, tá? Então a gente vai processar em cima disso aqui. A ideia, na verdade, é fazer o quê? É fazer uma regressão logística em cima da média da nota das escolas no SAEB, nesse teste, especificamente de língua portuguesa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável dicotômica, que eu vou chamar de grupo LP, grupo de língua portuguesa, eu vou usar qual critério? Eu vou trabalhar com os quartis, Então, se for menor ou igual ao primeiro quartil, eu vou atribuir 0. Agora, se for maior ou igual ao terceiro quartil, aí eu vou atribuir o atributo 1, tá? E nos outros casos eu vou atribuir NA porque não nos interessa. Agora a gente tem 726 observações. Vou criar então essa variável, processando as linhas 3 e 4. Se a gente olha aqui o banco de dados, Essa variável foi criada. Só que tem alguns NA, porque não se enquadraram no critério estabelecido. E agora eu vou fazer um outro arquivo omitindo os NA, que estão nesse arquivo inicial aqui. Então, vou processar a linha 5. Agora a gente tem 364 observações. Metade dessa aqui, já que a gente trabalhou com 2 quartis. Então, verificando aqui o número de observações para o grupo, fazendo uma tabela, a gente tem para 0, 182, para 1, 182, ou seja, desempenho inferior, nota baixa, 182 escolas, e nota mais alta, desempenho superior, também 182 escolas. Vou fazer um resumo estatístico aqui desses grupos, fazendo uma tabela cruzada, na linha 15. Então a gente tem aqui do grupo 0, desempenho inferior à nota mínima e à nota máxima, enfim. Primeiro quartil, terceiro quartil, média, mediana, e a mesma coisa para o grupo de desempenho superior, que é um grupo que a gente atribuiu 1. Tá? E aí o que a gente vai fazer, a gente viu lá nos aspectos conceituais, que às vezes a gente corre o risco de sobreajuste. Então a gente vai fazer aqui essa regressão logística usando uma amostra de treino e uma amostra de teste. A gente vai usar a amostra de treino no sentido de verificar o nosso modelo e depois nós vamos validar esse modelo a partir de uma amostra de teste. Então vou estar usando esse pacote chamado Caret, que vou fazer a instalação aqui ou apenas carregar, processando as linhas 18 e 19, e aí eu vou criar então a partir de vou criar um índice de treinamento, a partir dessa função, e aí eu vou fazer como? Eu vou trabalhar com 75, vou dividir em 75% para um grupo e 25% para outro, tá? Então vou trabalhar com o treino 75% desse conjunto aqui, e o teste 25% desse conjunto aqui.
Então vou processar aqui, aí também vou criar aqui o treino e vou criar depois o teste. Tá? Então vou processar aqui linhas 20 até 22. Então criei treino e teste, né? Treino então com 274 observações e teste com 90 observações. Tá? Vou verificar aqui agora o ponto de corte, né? A gente já tinha visto aqui inicialmente que o nosso ponto de corte estava em 0,5, né? Então se eu tentasse acertar, por exemplo, o pertencimento do grupo, eu teria 50% de chance para cada um, né? Já que a amostra era proporcional, né? 182 no grupo 0 e 182 no grupo 1. Isso foi mantido assim, eu vou processar aqui só para vocês verem que esse cutoff de 0,5 foi mantido, ou seja, ao fazer essa amostra de treino e de teste, ele preservou também a proporção de 0 e 1, tá? Já que a gente trabalhou aqui exatamente com essa variável aqui, tá bom? Que é o grupo, né? Então ela preservou esse perfil. Então a gente vai trabalhar com um ponto de corte aqui de 0,5, tá? Para poder comparar o modelo inicial com o modelo final. Rodando aqui então agora o modelo de regressão, a gente vai trabalhar com as variáveis TAP, TDI, MRI, IED, HAD, AFD, ATU. A gente vai trabalhar com essas variáveis, que na verdade, se eu não me engano aqui, são todas as variáveis do banco. Na verdade esse TRE aqui a gente não está usando, porque aqui é a taxa de aprovação, aqui é a taxa de reprovação, então não faz sentido, né? Já que um é o inverso do outro. Então essa aqui é a única que a gente não vai utilizar para poder fazer a regressão, tá? Além, é claro, da identificação da escola. Então vamos processar essa regressão. E aí no processamento da regressão eu estou usando essa função GLM, né, de modelo linear generalizado. O grupo LP então é variável dependente, e aí coloco esse sinal e sigo depois colocando as outras variáveis com sinal de mais. Como essas variáveis eu estou colocando pelo nome, eu indico qual é o arquivo, né, que estão os dados, e escolho a família binominal com link logit, né, que é o que a gente está usando. Poderia aqui ser a opção, por exemplo, do ProBit, mas aí precisaria conferir se os erros têm distribuição normal, e a gente está trabalhando com esse link logit. Tá? Vamos processar então a linha 2930 aqui, que eu quebrei para ficar mais fácil de visualizar o código inteiro. Então processei a regressão, agora eu vou sumarizar. Quando eu trago o resultado, né, ela traz aqui então aquilo que foi processado, traz aqui os resíduos, né, o device residual, depois traz os coeficientes de todas as variáveis, né, do intercept de todas as variáveis. Aqui então são os coeficientes logísticos, aqui o erro padrão, aqui a estatística de áudio, né, que é o valor de Z, que nada mais é do que a estimativa dividido pelo erro padrão, e a própria probabilidade aqui. Nesse momento eu não vou interpretar não, porque a gente pode deixar fazer a interpretação depois que a gente construir o modelo final. Mas aqui tem então também o null device, que seria o resíduo do modelo apenas com intercept. O residual device, que é o resíduo do nosso modelo completo, né? Então isso aqui é o menos 2LL, né? Que a gente tem, né? Menos 2 vezes o logaritmo da máxima verossimilhança, né? Então aqui a gente tem duas variáveis que terão sido retidas, assumindo o nível de significância de 0,05. A gente vai então fazer um modelo agora só com elas, excluindo as outras, né? Porque vendo aqui realmente as outras não tem grande chance de entrar. O p-valor aqui está muito acima de 0,05. Então vamos processar aqui agora o modelo ajustado. Veja que agora eu mantive apenas aquelas variáveis que se mostraram significantes, tá? TDI e MRI. Vou processar então a linha 36. E aí vou sumarizar de novo e realmente a gente percebe que o intercepto está significante e as outras duas variáveis também. Tá? E aí a gente nota que, por exemplo, né, que com o modelo completo, você tem aqui esse AIC também, que é um indicador, né, que ele faz um desconto aqui para esse valor. Então a gente tem aqui o equivalente ao que seriam os resíduos da regressão. Esse critério de AIC, ele faz um desconto disso considerando os graus de liberdade, e depois a gente entra interpretando isso tudo. Tá? Bom, já que eu processei, eu preciso verificar agora também se eu posso seguir com essas duas variáveis, porque eu preciso avaliar a multicolinearidade entre elas, né? Então vou rodar uma regressão aqui, usando a função de modelo linear. Uma variável que não entrou foi essa AHD aqui, F14, então eu vou colocá-la como dependente
e as outras duas como independente. Eu não quero aqui saber da regressão, tá? Eu apenas para verificar a multicolinearidade a partir do VIF. Então eu vou rodar aqui essa linha 42, vou puxar aqui esse pacote car, que é ele que tem essa função VIF, e vou verificar então o VIF, né? E a gente vê que está menor do que 10, então a gente pode seguir com essas duas variáveis, né? Aqui o ponto de corte seria 10, tá? Está bem menor do que 10, quer dizer que essas duas variáveis podem seguir juntas no nosso modelo de regressão logística, tá bom? Então vamos sumarizar o resultado novamente, né? E agora passando aqui tentando fazer uma análise um pouco maior. Então esses valores residuais aqui, né, ele é exatamente menos 2 vezes o log, né, do valor de verossimilhança, né, do log likelihood value. E ele, na verdade, se a gente pensar em termos de regressão linear, ele corresponderia ao que seria a soma do quadrado dos resíduos, né? Não existe assim, uma interpretação direta para esse valor, mas eu posso comparar se houve decréscimo, né, em relação ao modelo base, que teria apenas o intercepto, né? Então, valores menores dessa medida indicam que o ajuste do modelo também está melhor. Só que aí existe um outro critério, né, que é esse critério de AIC, que também é quanto menor, melhor. E aí ele considera nesse processo, esse critério aqui de AIC, ele considera nesse processo o número de parâmetros, né? Então, se eu fosse comparar modelos, um modelo com outro, eu poderia usar esse critério de AIC como referência, tá? Os coeficientes eu vou interpretar depois, porque primeiro eu vou fazer o que seria o correspondente à ANOVA, né, no modelo de regressão linear, que é para verificar esse comando aqui da linha 50 e 51. Eu estou exatamente fazendo o teste aqui quadrado dos resíduos, tá? A ideia aqui, na verdade, é estar verificando o modelo apenas com intercepto e o modelo completo, e a hipótese nula aqui é de que todos os coeficientes são iguais a zero, né? Então a hipótese alternativa é de que existe ao menos um diferente de zero, né? Então a gente rejeita aqui a hipótese nula de que todas são iguais a zero pelo p-valor, o que significa dizer que ao menos um dos coeficientes é diferente de zero, né? E a gente realmente confirma isso porque pelos valores da estatística Z aqui do áudio a gente vê que os dois, na verdade, são significantes, tá? Então esse teste que a gente acabou de fazer corresponderia ao que seria teste ANOVA, né? E aí quando a gente olha esse valor residual, ele não leva, né, em consideração o número de graus de liberdade usado no modelo, né? Então por isso que foi desenvolvido esse AIC aqui, né? Aí esse AIC ele é uma outra medida que leva em consideração esses graus de liberdade, tá? Vou continuar aqui o processamento. Aí depois eu vou fazer, na verdade, os pseudo-R's, né? Então eu vou usar esse pacote aqui, Desk Tools, processar, e vou fazer aqui, então, né, puxar essa função, né, do pseudo-R, e eu estou pedindo aqui todos, o do McFadden, né, que também é chamado de Rho quadrado, o de Nagelkerk e de Cox-Snell. Então vou rodar aqui ele 55, ele trouxe aqui esses valores, né? Esse Rho quadrado, ele mede o quanto da incerteza do modelo nulo está sendo explicada pelo modelo completo, né? E aí tem alguns pontos, né? O Latim traz no livro dele, por exemplo, que valores entre 0,3 e 0,5 seriam muito bons, que é difícil encontrar valores superiores a isso. No nosso caso, não estaria dentro desse critério, né? Já que a gente encontrou aqui um Rho quadrado ou um R quadrado de McFadden de 0,22. O pseudo-R, a gente tem os dois, né, o de Cox-Snell e o de Nagelkerk, e aí a gente vai estar trabalhando mais com o de Nagelkerk, porque o Nagelkerk ele faz uma correção, né, nos valores de Cox-Snell, em que ele tem um limite entre 0 e 1. Então ele faz uma correção que para nós é mais fácil de interpretar, porque o do Cox-Snell ele tem um valor que não tem limites, então a gente não sabe se é alto ou baixo. O do Nagelkerk não, ele varia entre 0 e 1, então nesse caso aqui a gente sabe que seria o correspondente a 35%, né? E ele também representa, né, se a gente pensar em termos de regressão linear, múltiplo daquilo que seria o coeficiente de determinação, né? Então quer dizer, ele está indicando aí a proporção da variação da variável dependente em função da variação das variáveis independentes, né? Nesse caso, então, quanto maior, melhor, tá?
Depois a gente vai para a linha 57, que vai estar utilizando também esse pacote DeskTools que a gente já habilitou lá em cima. A gente vai estar trabalhando aqui com o teste de Homer-Lenel-Show, né, que faz a avaliação geral do modelo, né, como índice de ajuste. Vamos processar aqui então a linha 57. Então ele traz aqui o teste, né? Eu fiz aqui na verdade no comando já só pedindo o C, né? Porque ele traz duas estatísticas, e esse C porque ele tem o número da amostra, né? Entre o 0 e o 1 do mesmo tamanho, então por isso que eu trouxe essa estatística, tá? O teste de Homer-Lenel-Show, né? Ele faz a avaliação geral do modelo. E aí o ajuste do modelo ele é verificado pela comparação entre os eventos observados e esperados. Tá? Por default ele trabalha com a divisão aí de 10 grupos. Né? O que a gente quer com esse teste, o que a gente espera, né, é que não se possa rejeitar a hipótese nula de igualdade das frequências observadas e esperadas. Né? Pois o interesse é exatamente que as frequências observadas sejam iguais às esperadas. Né? Então veja que aqui a gente falha em rejeitar isso. Né? Então, quer dizer, a gente não está podendo rejeitar a hipótese, né? Então, isso aqui significa que o nosso modelo teria um bom ajuste. Tá? Depois a gente chega para as linhas 59 até a 61. O que eu vou estar fazendo aqui na linha 59 é o intervalo de confiança do coeficiente logístico que foi gerado pela função summary. Então aqui a gente tem os intervalos, né? Na função summary ele traz os coeficientes, né? Estimados aqui. E nessa função que a gente fez ele traz o intervalo de confiança, né? O quanto que aquele coeficiente varia dentro do intervalo de confiança de 95%. Tá? Então, aí claro que se você olhar aqui, se aqui não houve inversão de sinal, quer dizer que ele foi significante. Se aqui não houve inversão de sinal, também quer dizer que ele foi significante. Né? Então, na verdade, estaria confirmando. Outra medida que a gente precisa trazer são os odd ratios, né? Que na verdade é o antilogaritmo daquele coeficiente, né? Porque ele tem mais fácil interpretação. Então, a gente vai trazer esse valor aqui, que na verdade é o que? Né? É o número de Euler, a constante de Euler, né, elevado àquele coeficiente. E aí a forma mais fácil de interpretar, ou melhor, não exatamente mais fácil, mas uma maneira de interpretar é fazer a variação percentual. Então o que a gente tem aqui é que eu posso olhar nos coeficientes aqui em cima. Eu olho, por exemplo, o sinal, então eu sei, por exemplo, que TDI tem um impacto negativo, MIRD tem impacto positivo, e quando a gente vai para os odd ratios, na verdade, eu tenho valores aqui que poderiam ser maiores ou menores que 1. Então, se lá é negativo, aqui é menor do que 1. Então, menor do que 1 significa impacto negativo. Se lá é positivo, aqui é maior do que 1. Então, quer dizer que o impacto é positivo. Ok? E aqui a gente fez apenas a multiplicação para trazer a probabilidade, né, em cima da razão de desigualdade. Tá? Não é uma coisa fácil de interpretar. Esse termo, né, razão de desigualdade, o critério de chance, não é algo comum para a gente, né? Mas no final das contas o que a gente está olhando por esse coeficiente logístico exponenciado, né, é a variação, usando a variação percentual, né, a gente está olhando a variação percentual na razão de desigualdade. Então, no geral, o que eu faço não é ficar buscando aqui saber qual é o impacto do ponto de vista da magnitude, eu olho apenas a direção. Né? Então, se esse valor aqui é menor do que 1, a direção é negativa, se é maior do que 1, a direção é positiva. O mesmo vale para esse caso aqui, só que aqui eu vou olhar valores negativos e valores positivos. Ok? A questão do impacto em si eu prefiro julgar quando eu calculo a probabilidade. No final das contas é isso que eu quero, né? Eu quero depois aplicar esse modelo num caso fora da amostra para determinar a probabilidade de ocorrência dele. Tá? O teste Z que a gente tem aqui, né? Acabei não falando no início, esse teste Z que a gente tem aqui, em alguns lugares vai sair como teste Maldi, ele corresponde então ao teste T do que seria a regressão linear, né? Então, dá para a gente tentar fazer esse paralelo no sentido de buscar
uma melhor compreensão, né, do que a gente está tratando aqui. Depois que a gente chega ao final do modelo, a gente quer verificar o quanto que esse modelo acertou, o quanto que ele errou. Então existe uma função chamada curva ROC, em que a gente pode verificar isso, né, do ponto de vista de identificar uma magnitude. Tá? Então eu vou processar aqui essa curva ROC. Vou primeiro criar os parâmetros que eu preciso para poder processar essa curva ROC. Tá? Vou usar aqui essa função ROCR. E aí vou buscar, então, vou plotar, né, essa curva. Desculpa, acabei deixando de fazer uma linha aqui, estou fazendo a linha 69 até a linha 72. Agora sim, então tem o plot aqui. O que a gente quer aqui, na verdade, é que essa linha aqui esteja mais próximo disso aqui. Né? E depois a gente pode, inclusive, calcular essa área aqui, né? Então veja que ela está fazendo aqui o verdadeiro positivo, né, com o falso positivo, né? Então a gente quer essa área aqui o mais alta possível. E na linha 73 a gente pode calcular o tamanho dessa área, que foi de 0,8, né, que foi até bastante grande, né, considerando que o limite aqui seria 1. Tá? Essa curva ROC, no livro do Homer Level Show, ele traz que valores entre 7 e 8 a discriminação é aceitável, né? Valores entre 8 e 9 a discriminação é excelente, e acima de 9 realmente é excepcional. Tá? Em alguns outros sistemas, talvez aqui nesse verdadeiro positivo venha escrito sensitividade, tá? E aqui nesse falso positivo talvez venha escrito especificidade, né? Mas no final das contas o que interessa é a gente saber que isso aqui é o verdadeiro positivo e que isso aqui é o falso positivo. Tá? Outra medida que a gente tem de qualidade do ajuste é a qualidade do ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Note que aqui não é o teste hipótese de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, tá? É um outro teste que a gente vai estar fazendo. Aqui, para esse teste, o livro do Fávero traz que valores, na verdade, maiores do que 3, entre 3 e 5 seriam considerados bons e acima de 5 considerados ótimos. Né? Qualquer valor abaixo de 0,3 a discriminação seria baixa. Então aqui a gente estaria dentro de um padrão considerado bom, o que de certa maneira conflui com o entendimento que a gente teve da curva ROC. Tá? Depois nós vamos fazer uma matriz de confusão. Essa matriz de confusão é no sentido de verificar o quanto que a gente acertou e o quanto que a gente errou. E a gente precisa estabelecer aqui o nosso ponto de corte. Né? E esse ponto de corte aqui é exatamente a proporção que você tem da sua amostra que está tabulada lá como 0 e que está tabulada como 1. No nosso caso é de 0,5. Né? Nós temos 50% para o 0 e 50% para o 1. Tá? Vou fazer isso aqui primeiro então para a nossa amostra de treino. Então veja aqui. Aqui eu comparo inferior com falso, superior com verdadeiro, né? Porque esse inferior aqui significa o 0, o superior aqui significa 1 para nós, né? Então eu tenho aqui que do inferior eu acertei 115 e errei 22, do superior eu acertei 78 e errei 59, ou seja, esse modelo nosso tem sido mais, a acurácia dele está melhor para identificar o desempenho inferior. Agora vamos processar aqui exatamente depois, também na nossa amostra de treino, o percentual de acerto que a gente teve. Né? Então vou fazer aqui uma tabela para a gente poder ver esse valor. Agora eu vou buscar aqui exatamente o percentual de acerto do inferior, ou seja, 84%. Né? Eu fiz o quê? Quanto 115 equivale de 115 mais 22? Depois eu vou fazer do desempenho superior, que é a linha 86. Eu estou perguntando quanto 78 equivale de 78 mais 59, então foi 57%. Né? E qual seria o valor global disso? Né? Então, o nosso modelo tem acertado de 70%. Veja que pelo critério de chance, né, eu teria 50% de chance se eu for chutar. Né? Já que a nossa amostra é proporcional. E com o nosso modelo, com apenas duas variáveis, a gente melhorou de 50% para 70%. Então, nosso modelo incrementou aí em 20% em média a capacidade de acerto, lembrando que está mais bem calibrado para identificar as escolas de desempenho ruim do que para as escolas de melhor desempenho. Tá? Só que agora a gente quer ver, a partir da linha 89, se isso que a gente fez na amostra de treino se mostra também na amostra de teste, né, para saber se de repente o que a gente encontrou aqui não foi um ajuste apenas para os dados que a gente estava utilizando. Tá? Então vou fazer aqui de novo a matriz de confusão, mas agora usando a amostra de teste.
E aí agora veja que a gente tem o quê? 39 a gente acertou para o inferior e erramos 6. E para o superior acertamos 27 e erramos 18, né? Vamos ver então aqui os percentuais para a gente poder, inclusive, tentar comparar, né? Do desempenho inferior, vou processar aqui em linha 98, foi 86%. Do superior foi 60% e do global 73%. Vamos tentar comparar isso aqui então. Veja que no nosso modelo que a gente utilizou, a gente tinha inferior de 83%. Quando a gente comparou o treino com o teste, foi 86%. Diferença realmente pequena, né? No primeiro modelo era 57%, aqui foi 60%, também bastante próximo, e no global 70%, aqui 73%. Isso mostra, de certa maneira, que o nosso modelo não está tendo um sobreajuste em relação à amostra que a gente está usando, né? Que possivelmente em outras amostras ele vai ter um desempenho semelhante. Tá? E aqui na linha 103 a gente chega onde a gente quer de verdade, né? Que é tentar usar esse modelo para calcular a probabilidade de uma escola pertencer a um grupo ou a outro. Então, se eu trago aqui o objeto que a gente criou em relação à regressão logística e puxo apenas o objeto de classe coeficientes na linha 104, eu estou trazendo aqui, né, os coeficientes de regressão. E aí eu vou criar um objeto chamado intercept, um objeto chamado beta1, um objeto chamado beta2, no sentido de depois aplicar a fórmula, né, que a gente viu, que é 1 dividido por 1 mais o número de Euler, né, elevado ao nosso vetor, a menos o vetor z, né, que é o vetor que a gente tem do intercepto mais os coeficientes de regressão. Então, estou criando aqui o beta 0, eu vou inclusive colocar aqui o ponto e vírgula para ele trazer depois para a gente conferir, o intercepto que a gente criou o mesmo número, depois a linha 106 aqui, o TDI, né, que é esse valor, o mesmo número, e agora o beta 2, o mesmo número. Tá vendo? Então, se eu tivesse, por exemplo, prevendo o seguinte, olha, se uma escola que tem TDI igual a 12 e MIRD igual a 4, qual seria a probabilidade dessa escola pertencer ao grupo 1, né? Que seria o grupo que a gente quer, que, portanto, é o grupo de desempenho superior? Bom, seria de 64%. Então, a gente tem aqui agora a probabilidade dessa escola pertencer a esse grupo a partir do modelo de regressão logística que a gente fez. Beleza? Então é isso.